Olá, tudo bem? Eu sou Fabiano Santos e vou trabalhar com vocês mais um encontro, mais uma aula sobre currículo e educação. Hoje vamos discutir sobre teorias do currículo. A primeira delas, as teorias tradicionais do currículo. Vimos nas aulas anteriores que o currículo deve ser pensado, articulado a concepções sobre ser humano, sobre educação, sobre sociedade. Isso significa dizer que currículo é uma prática, envolve uma prática muito complexa, não é? No nosso último encontro, discutimos sobre a história do currículo. Espero que vocês lembrem que discutimos a importância de não demarcar o currículo, a história dele, a partir de um ponto específico, sob risco de dizer que tudo que era feito antes daquele ponto não era currículo, ou tudo que é feito depois daquele ponto passa a ser currículo. Vimos que não necessariamente isso é verdade, porque vai depender muito do uso que se dá ao currículo e principalmente da compreensão do conteúdo deste currículo, ou do que nós chamamos de currículo, né? Vimos a importância de, então, pensar o currículo a partir de pontos de emergência de sua discussão, dando uma mobilidade maior a essa compreensão histórica, né? Garantindo uma análise mais dialética, mais dialógica sobre as origens de pensar o currículo, né? Bom, hoje, seguindo essa ideia de não colocar um ponto, como se a gente estivesse colocando aqueles marcadores, aquelas bolinhas em cima de um mapa, né, ou em cima de uma linha, como evitando esse tipo de prática, nós vamos falar sobre as teorias curriculares, como eu já anunciei. E fazendo isso, vamos tratar da teoria tradicional do currículo. A gente pode pensar, esse gráfico, esse estudo aqui, eu retiro pouco do Saviani, um pouco do Libânio, mas mais principalmente dos estudos que o professor Libânio apresenta para nós, e ele vai dizer o seguinte, né, que a gente pode organizar as teorias educacionais em três principais teorias: as teorias não críticas, as teorias críticas e as teorias crítico-reprodutivistas. O professor Saviani, inclusive, aprofunda essas discussões e há críticas muito, muito importantes sobre esse tipo de teorização e de classificação. Por que existem críticas sobre esse esquema que eu estou colocando aqui para vocês? Porque qualquer esquema, quando a gente fala em teoria, quando a gente fala em conhecimento, qualquer esquema corre o risco de enquadrar determinadas concepções que podem estar caminhando ou fazendo o seu caminho no meio dessas teorias, né? Então, o risco de se fazer essa classificação é um pouco de ser impositivo a respeito dessa perspectiva. Tentando superar essa ideia, é que a gente vai apresentá-las, mas de forma mais relacionando umas com as outras. Tudo bem? Bom, então, nesse quadro, a gente tem aqui essas três perspectivas de teorias educacionais: as teorias não críticas, que olham a educação como um instrumento de equalização social, ou seja, vê a educação como uma estratégia para conformar a sociedade. A gente tem as teorias críticas, que percebem a educação como um instrumento de discriminação social. E a gente tem as teorias crítico-reprodutivistas, que vê a educação subordinada unidimensionalmente à sociedade. Para a primeira, está bastante óbvio, né, que são teorias como a teoria tecnicista, como a pedagogia tradicional, que
conferem à educação, atribuem à educação o papel de formação acrítica, instrumentalizadora dos estudantes, para equalizar, para aumentar, para propor a continuidade do crescimento econômico aos moldes e princípios do capitalismo. As outras duas, há uma diferença que é importante, mas não está tão evidente aqui. Nas teorias crítico-reprodutivistas, o lugar da dialética, o lugar das disputas fica secundarizado. Nessa perspectiva crítico-reprodutivista, a escola é vista como única e exclusivamente um espaço de reprodução da sociedade capitalista e de seus interesses. Né? Exemplos aqui, o próprio Althusser, quando fala que a escola é uma reprodução da sociedade, ela reproduz os interesses da sociedade. Uma crítica que o Saviani depois revê e tira desse lugar é o próprio Bourdieu, que ele atribui como um crítico reprodutivista. Qual a diferença sutil e importante aqui para as teorias críticas? É que nas teorias críticas, elas reconhecem hegemonicamente a educação atendendo aos interesses desta classe capitalista, mas não abre mão de entender esses interesses como algo que está em disputa. Então, nós educadores, aqueles que estão interessados em uma educação transformadora, uma educação crítica, nós temos espaço de disputas dentro dessa perspectiva. Não é, então, como naquela crítico-reprodutivista, que a gente cruza os braços e a gente não tem espaço nenhum de construir contra-hegemonia. Nas teorias críticas, não. A gente tem espaço para produzir e construir a teoria de forma crítica, de forma contextualizada. Tá? Bom, dito isso, eu gostaria de pensar com vocês o que é teoria, para depois falar sobre teorias educacionais nesse contexto todo. Né? Bom, se a gente entendeu que teorias podemos classificá-las críticas, não críticas e crítico-reprodutivistas, a teoria educacional nada mais é do que a forma como nós, seres humanos, construímos conhecimentos sobre a educação, lembrando que o Saviani fala de dois objetos, o conhecimento propriamente dito e as formas de transmitir esse conhecimento. Né? Então, a forma, as estratégias que nós, seres humanos, encontramos para compreender este processo educacional. Isso é teoria. Né? São os pressupostos metodológicos, epistemológicos, que por trás estão a concepção de ser humano, de sociedade, de escola, que temos. Uma teoria não crítica terá uma concepção de educação e de escola muito próxima à perspectiva hegemônica, que vê a escola como um espaço de transmissão de habilidades e competências somente, que vê a escola como lugar de preparação do futuro trabalhador, que, portanto, vê a escola como um espaço de transmitir conteúdos utilitaristas, que vão servir para uma utilidade, né? Aquela utilidade industrial, reprodutivista. Não é? Isso é teoria, e que por trás da teoria está essas concepções. Quando a gente fala, olha, eu me afeito mais a teorias críticas do currículo. Quando eu faço essa afirmação, é porque eu tenho já construído no meu arcabouço teórico, de constituição do meu ser enquanto docente, eu tenho já claro qual é a concepção que eu quero, que eu tenho de aluno, de estudante, que eu tenho de escola, que finalidades eu tenho
da educação, né? Eu já tenho consolidado isso. Né? Nesse caso das teorias críticas, eu digo, olha, eu quero uma educação que instrumentalize o estudante para a sua própria emancipação, não para a reprodução. Então, eu vou defender, como o Saviani defende, a escola como lugar de transmitir conhecimentos eruditos, porque é negado a essas pessoas, os trabalhadores, de maneira geral, acesso a esses conhecimentos, porque, uma vez acessados, os trabalhadores terão em suas mãos aquilo que é utilizado para a sua dominação, né? Que é a ignorância, que é a falta de conhecimentos sobre a realidade, sobre o mundo ao seu entorno. Então, isto é ter claro esta teoria. E eu costumo muito ver em projetos político-pedagógicos de escola a seguinte afirmação: essa escola está baseada numa pedagogia freiriana, né, que entende a educação como um processo de transformação social, construída pelas experiências que cada um possui e constrói sobre a educação e sua relação com o mundo e assim por diante. Isso está no projeto político-pedagógico, que é o documento orientador da escola. Muito bem. Aí você pergunta para o professor ou para a professora como ele avalia. E aí ele fala assim: eu avalio com 2 provas, uma no começo, com 4 provas, uma em cada final de bimestre. Né? E aí eu fico pensando, mas será que esta pessoa, esta professora ou este professor tem clareza da concepção que tem orientado o trabalho pedagógico da sua escola? Mas se você pergunta para professores qual é a concepção que te orienta, eles vão falar: minha concepção é histórico-cultural, né? E continua reproduzindo uma teoria não crítica. Então, eu gostaria muito de iniciar esse módulo, né, sobre as teorias curriculares, conclamando vocês a não, talvez no início, não de imediato, mas conclamando vocês a ter claro para si qual é a concepção de educação, de sociedade, de ensino que vocês mais se apaixonaram até agora, mais se aproximaram, estudar mais sobre essas concepções, né? Porque um professor que não sabe o caminho a seguir, qualquer caminho serve, não é? Não tem aquela frase do país Alice no País das Maravilhas, quando perguntam: para qual caminho eu devo ir? Eu não sei. Bom, se você não sabe qual é o caminho, você pode ir para qualquer caminho. E um educador que não tem claro qual é a teoria que orienta a sua prática, qualquer teoria serve. E aí ele faz essa mistura. Não que misturas não sejam bem-vindas. Pode ser, dependendo da tua perspectiva, você vai falar: olha, eu quero pegar um pouquinho da teoria crítica, da teoria pós-crítica, eu pego um pouquinho aqui do Foucault, eu pego um pouquinho aqui do Perrenot, eu pego um pouquinho aqui do Giroud, sei lá. Você vai pegando algum, mas você tem clareza, consciência de que você está fazendo isso a partir de um ecletismo teórico, que é super válido e existe dentro das concepções teóricas. Né? O que não dá é para você se dizer uma coisa e praticar outra, que é um pouco a discussão que a gente está fazendo aqui. Você se diz teórico ou defensor de uma perspectiva teórica, mas quando você aprofunda sobre as concepções de teoria curricular, você não tem esta relação. Veja, nós vamos discutir sobre 2 aspectos da teoria curricular: as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Para entender o que é uma teoria crítica e o que é uma teoria pós-crítica, eu preciso falar com vocês sobre modernidade e pós-modernidade. Mas, Fabiano, o que é isso, afinal de contas? Que eu já vi, vocês devem ter ouvido falar já sobre isso, talvez, né? Modernidade, pós-modernidade. Bom, por trás dessas 2 palavras existe
uma relação complexa que envolve, mais uma vez, a compreensão que eu tenho do mundo e que o mundo tem sobre diversas coisas, né? É, está em jogo, numa discussão entre modernidade e pós-modernidade, a relação entre objetividade e subjetividade. A modernidade, bom, para vocês entenderem, né? Então, existem alguns autores que dizem o seguinte: olha, aquilo que, ao longo da história da humanidade, até mais ou menos os anos 90, entre os anos 90 e 2000, que ficou conhecido como modernidade, tanto do ponto de vista é, histórico, em termos, né, modernidade, a era moderna, como do ponto de vista epistemológico. Nós estamos vivendo um outro momento, dizem esses autores. Coisas que explicavam a realidade como objetividade, racionalidade, conhecimento, transmissão de conhecimentos, já não comportam mais, não explicam da mesma forma que explicavam no passado. Estamos vivendo um outro momento. Esse novo momento é causado pela luta dos movimentos sociais mais particulares, como a luta por moradia, a luta feminista, a luta dos novos movimentos sociais, LGBTQI+, enfim, são questões mais particulares, menos universalizantes que a modernidade colocava. Então, esses autores adeptos a esta pós-modernidade dizem que vivemos num outro momento, não é mais modernidade. Vivemos num momento chamado pós-modernidade. Neste momento, neste período chamado de pós-modernidade, vivemos então eles não vão dizer isso, claro, quem está dizendo sou eu. Nós vivemos uma compreensão desta realidade muito antagônica. Aonde estão os antagonismos entre modernidade e pós-modernidade? Por exemplo, conhecimento. A modernidade fala que o conhecimento ele é voltado para a objetividade, para a razão, para a ciência. A ciência explica as coisas. Isso é modernidade. A pós-modernidade diz: olha, a ciência, e inclusive usam o Holocausto para sustentar sua ideia, diz: a ciência tornou-se aquilo que a modernidade criticava. Porque lembra que eu falei com vocês que a modernidade criticava a metafísica, que explicava a realidade porque era aquilo e ponto final. A pós-modernidade fala: olha, a modernidade tem usado a ciência dessa maneira, como se fosse um Deus que explica tudo e tudo pode. A pós-modernidade vai dizer: não é necessariamente nessa direção que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar numa forma muito mais subjetiva, dar espaço para as subjetividades, para os saberes escolares. E aí é um pouco oposto ao que a gente vem discutindo, né? Porque nesse momento eu estou chamando a atenção para vocês de uma visão de conhecimento, de currículo, de escola que valoriza a subjetividade, os indivíduos, né, as suas concepções e assim por diante. Conhecimentos e saberes, então a ideia do conhecimento como algo objetivo, os saberes como algo produzido por meio do discurso. Então, o Foucault diz, por exemplo, olha, a realidade ela é o resultado dos discursos que nós fazemos sobre ela. É diferente, por exemplo, da modernidade que diz a realidade é aquilo que ela é, independentemente do que eu penso sobre ela. Eu vou dar um exemplo que pode ajudar a entender melhor essa relação da modernidade e da pós-modernidade. Imagine a seguinte situação: eu peço para uma pessoa sair da sala, né, de aula e voltar quando eu chamar. E aí, na sala, eu digo o seguinte: olá, tudo bem? Eu sou um vendedor de canetas e eu gostaria de apresentar a vocês a caneta mais maravilhosa que possui hoje, né? Ela é perfeita, ela é
tem uma escrita muito boa. E aí uma das pessoas fica interessada em ver esta caneta. E eu aproximo a caneta dela, aqui assim, nessa figura, né? Aqui assim. Bom, esta pessoa, nesta posição, deixa eu colocar aqui, nessa posição eu paro e chamo a pessoa que está ali fora. A pessoa que está ali fora entra e vê aquela imagem. E eu peço para que a pessoa descreva aquela imagem. Do ponto de vista da pós-modernidade, a pessoa vai descrever aquilo que ela vê. Então ela vai falar: você está tentando cometer algum crime? Vai falar várias coisas. Do ponto de vista da modernidade, eu justificaria o seguinte: o que eu falo sobre a realidade não é a realidade propriamente dita. Eu estou aqui falando da relação entre saberes, conhecimentos, razão, objetividade e subjetividade. O Foucault fala que a realidade é o discurso que eu faço sobre ela. Neste exemplo, o Foucault diria: não importa para mim o que era que você tinha na origem, importa é o que eu falo sobre aquilo, e aquilo vai construindo verdades ou discursos sobre verdades. Percebam a diferença, então, entre modernidade e pós-modernidade? Uma vai dizer, olha, a realidade é aquilo, ponto final. A outra vai dizer, a realidade ela é relativa àquilo que eu digo que é realidade. Tá? Em relação ainda nesta análise dicotômica entre modernidade e pós-modernidade, vamos falar um pouco sobre o papel da escola. O papel da escola para a modernidade é a transmissão de conhecimentos, tá? Já falamos um pouco sobre isso aqui. Na pós-modernidade, a gente vai olhar o papel da escola como aquele responsável por construir subjetividades. Então, pouco importa na pós-modernidade a transmissão somente dos conteúdos, se ali eu não estou discutindo questões que vão ajudar na construção da subjetividade dessa pessoa. Né? Inclusive, é uma crítica da pós-modernidade que a escola é muito conteudista, só se pauta em conteúdos e deixa de lado as questões referentes à construção dessa subjetividade. Um outro conceito importante que estabelece um lugar, o lugar de cada uma dessas interpretações modernas e pós-modernas é o conceito de ideologia ou de poder. Na modernidade, os adeptos vão dizer: a modernidade diz que que a escola reproduz ideologicamente os interesses da burguesia. Na pós-modernidade, essa ideia de ideologia que está numa classe social é transferida para a ideia do poder que está nos sujeitos e nas relações que os sujeitos estabelecem. O poder que o professor estabelece com o seu aluno. No lugar que o professor tem, ele tem um lugar de poder, poder de fala. E assim por diante. Né? O discurso versus a materialidade do real, grupos sociais, classes sociais. Então, a ideia de uma sociedade construída por classes ou por grupos sociais, como a gente já falou aqui um pouco. Né? Dito isso, a gente vai falar da teoria tradicional que está inserida na modernidade. Ok? Bom, a teoria tradicional vai defender, vão defender o status quo, a manutenção do status quo, né, ou seja, a manutenção da sociedade como ela está. Por isso, a sua organização se baseia em questões técnicas, como ensinar. O currículo, numa teoria curricular tradicional, preocupa-se com métodos e técnicas de ensino. Ponto final. A pergunta é: o que ensinar? Melhor dizendo, a pergunta o que ensinar já está dada. Não há preocupação sobre isso. Agora, como ensinar é a pergunta mais apropriada e que eles se preocupam mais. As teorias tradicionais se preocupam com questões de organização do currículo,
tempo, técnica e transmissão do conhecimento. Se você tiver curiosidade um dia de ler algum documento do Banco Mundial, por exemplo, o Banco Mundial fala muito dos currículos e diz: a escola precisa, o professor precisa se preocupar com o tempo que ele gasta em aula, com as técnicas que ele escolhe para dar aula e, ao final, se tudo isso gerou uma transmissão de conhecimento adequada. É uma concepção tradicional. Não basta no trabalho pedagógico se preocupar somente com o tempo e com as técnicas de ensino. Inclusive, o próprio Banco Mundial fala assim: o professor perde muito tempo na correção de tarefas de casa. Imaginem comigo se eu tivesse essa compreensão e não desse mais tarefa de casa. Ao contrário, a minha concepção de tarefa de casa é diferente. É o momento em que eu tenho para reforçar, recapitular conteúdos já trabalhados. Então não é perda de tempo, ao contrário, é ganho em termos de aprendizagem, né? Até a teoria tradicional do currículo, então agora a gente já não está mais falando de teorias tradicionais da educação, mas sim teorias tradicionais do currículo. Essas teorias, assim como a gente viu na história do currículo, surge nos Estados Unidos em função da institucionalização da educação de massa. Já vimos isso no encontro anterior, né, como campo de profissional especializado. Bobbitt é um dos mais importantes teóricos dessa perspectiva estadunidense, vai propor o funcionamento da escola como de uma empresa. Ele vai dizer, olha, a escola tem que ser uma empresa. E o currículo dessa escola tem que funcionar como funciona uma empresa. Tá? Seu modelo se volta para a economia e tem como palavra-chave eficiência. Lembra do exemplo do Banco Mundial? Eficiência, gastar menos tempo. Isso está relacionado com essa perspectiva de educação de massa, que o Bobbitt institui nas teorias curriculares tradicionais. Nesta perspectiva, é visto como aquela capaz de tornar mais científico o campo de estudo do currículo. O currículo passava por um processo de reconhecimento, né, a teoria curricular. Então, como processo de reconhecimento na sociedade, a teoria curricular ou a teoria tradicional buscava justificar sua importância por via da ideia de ciência. Essa ciência positivista, pautada em cientificidade, em eficiência e eficácia. Então, eu estudo a teoria do currículo, preciso mostrar que o currículo é um campo de conhecimento importante. O que eu faço? Eu vou lá e pego as ciências duras, as ciências exatas, transfiro para o meu campo, justifico que eu sou ciência, eu sou teoria, porque eu estou me baseando naquele princípio de cientificidade colocada pelas ciências da natureza. Percebam que as coisas não casam. Uma coisa é você falar das ciências humanas, qualitativamente diferentes, contextualizadas. Outra coisa é você falar das teorias da perspectiva da natureza, que são exatas, que não tem muito espaço para essas diferentes interpretações. Não dá para misturar as duas coisas achando que são as mesmas e que uma ajuda a explicar a outra. Nessa perspectiva da teoria tradicional do currículo, tudo o que se precisava era pesquisar e mapear quais as habilidades necessárias para as diversas ocupações. Então, o currículo precisava expressar os conteúdos e as habilidades que cada pessoa no mundo do trabalho precisaria para exercer as diversas profissões e ocupações da sociedade. Percebam que estamos falando de uma perspectiva de educação instrumentalizadora que já falamos muito aqui. Com este mapa, com esta organização, o currículo permite uma aprendizagem. Somente dessa maneira o currículo permitiria uma aprendizagem. Assim, nessa visão, a questão de currículo é entendida como algo voltado ou limitado à organização mecânica,
caracterizando função burocrática de quem analisa. Um dos primeiros encontros nossos, eu disse que o currículo é visto como um documento burocrático. Essa visão que confere burocratização à ideia de currículo está construída nessa visão tradicional. Né? Então, infelizmente, é nessa visão que o currículo vai se estruturando. Tá? Assim como lá na indústria, na educação também há necessidade de se estabelecer padrões, diziam os defensores deste currículo. Né? 49, Tyler consolidou o modelo de currículo do Bobbitt e influenciou diversos países por mais de 40 anos, diria até mais. Até os dias de hoje, o Tyler tem influência nos currículos de hoje. O Tyler vai admite a filosofia e a sociedade como possíveis fontes de objeto para o currículo, mas centra-se nas questões de organização e desenvolvimento do currículo. Não, lembra que eu já falei aqui, não importa filosofia e sociologia, sociedade, compreensão da sociedade, importa a organização, sequenciação e instrumentalização do conhecimento. O currículo tem que se preocupar disso. Né? Um bom currículo é aquele currículo que é técnico, é neutro e apresenta os conteúdos de forma direta, como se isso fosse possível. Né? O currículo é uma questão técnica, onde a organização e o desenvolvimento devem contemplar objetivos educacionais da escola, experiências devem ser oferecidas para alcançar objetivos, a organização de forma eficiente e eficaz dessas experiências. Deve-se ter certeza que esses objetivos foram alcançados, e aí vem a avaliação para mensurar se esses conhecimentos ou essas habilidades foram incorporadas pelo estudante. Tá? Esse modelo tradicional, tecnocrata, surge em resposta a um modelo clássico, humanista. Então, a gente tem aí, se a gente for pegar na história do conhecimento científico, os clássicos defendiam um conhecimento humanista. Depois, no capitalismo, a gente perde essa perspectiva da defesa dos conhecimentos clássicos, humanistas, inclusive criticando eles, como a gente já viu. Né? Numa pedagogia, numa perspectiva da teoria tradicional de currículo, ela é para responder à ineficiência destes currículos pautados no humanismo e nos conhecimentos clássicos. O modelo clássico, né, os chamados das artes liberais vindas lá da antiguidade, eles são legados naquela ideia do trivium, não dá tempo de aprofundar aqui, do trivium, do quadrium, né, ou seja, dos conhecimentos pautados na gramática, na retórica, na dialética, na astronomia, na geometria, na música, na aritmética. Isso não importa mais. Né? O que importa é esse modelo tecnocrático que ataca o modelo de educação humanista, mais transformadora, mais contextualizada. Nós vamos ver no próximo encontro que as teorias pós-críticas defendem justamente o oposto a tudo isso. Tá? Essas teorias tradicionais, as teorias críticas e pós-críticas, né? Tanto uma como a outra vai defender justamente o contrário dessa perspectiva das teorias tradicionais do currículo. Para concluir, fazendo aquele exercício que fazemos todos os encontros, um exercício de síntese, nesta aula nós vimos a importância de pensar o currículo desde uma perspectiva teórica, né? Então, a defesa da existência de uma teoria sobre currículo que não se afasta, não se aparta de uma ideia de teoria pedagógica, as teorias pedagógicas, aquelas que nós vimos. Uma está influenciando a outra e que orienta o trabalho que eu, professor, que vocês, professores, vão realizar lá na escola. Um professor ou uma professora deve, portanto, conhecer sobre as teorias
educacionais e teorias curriculares, porque conhecendo essas teorias, eles podem se colocar enquanto professor, colocar suas intencionalidades, suas perspectivas. Tá? É isso, nos vemos no próximo encontro. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula. Até breve.